Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos aqui para a leitura do último vídeo do livro de Amós, com os 4 últimos capítulos, ok? Capítulos 6, 7, 8 e 9. Então, vamos à leitura. Amós, capítulo 6. Ai daqueles que estão sossegados em Sião e confiam no monte de Samaria, que tem nome entre as principais nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, então descei a Gate dos filisteus. Serão elas melhores do que estes reinos, ou o seu território maior do que o vosso território? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis o assento da violência se aproximar, que se deitam em camas de marfim e se estendem sobre os seus sofás e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com os ungüentos mais preciosos, mas não se entristecem pela aflição de José. Portanto, eles agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e o banquete dos que reclinam será removido. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu abomino a excelência de Jacó e odeio seus palácios, portanto entregarei a cidade com tudo que nela há. E acontecerá que, se ficarem 10 homens em uma casa, eles morrerão. E quando o tio de um homem, aquele que o queimar, o tomar para levar-lhe os ossos para fora de casa, e disser ao que estiver no interior da casa: está ainda alguém contigo? E ele responder: não, então lhe dirá ele: cala-te, pois não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e ele ferirá a grande casa de brechas e a pequena casa de fendas. Porventura correrão cavalos sobre a rocha, lavrar-se-á nela com bois, pois vós haveis tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em amargura. Vós se alegram em nada, dizendo: não conquistamos seus chifres por nossa própria força? Mas eis que eu levantarei contra vós uma nação, ó casa de Israel, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e afligir-vos-á desde a entrada de Amate até o rio do deserto. Amós capítulo 7. Assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da colheita do rei. E aconteceu que, quando terminaram de comer a erva da terra, então eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo, e ele devorou o grande abismo e comeu uma parte. Então disse eu: Senhor, cessa, eu te peço. Quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? O Senhor se arrependeu disso. Isso também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Assim ele me mostrou, e eis que o Senhor estava sobre um muro aprumado, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: Amós, o que vês? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu colocarei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. E os altos lugares de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos,
e levantar-me-ei contra a casa de Jeroboão com a espada. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua própria terra. E também Amazias disse a Amós: Ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza, mas não profetizes mais em Betel, pois é o santuário do rei e é a casa real. Então respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta nem filho de profeta, mas sou o boiadeiro e cultivador de sicômoros. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, portanto, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem deixes cair a tua palavra contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua esposa será uma prostituta na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, e tua terra será dividida por linha, e tu morrerás em uma terra poluída. E Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Amós capítulo 8. Assim o Senhor Deus me mostrou, e eis que aqui um cesto de frutos do verão. E ele disse: Amós, o que vês? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então disse-me o Senhor: O fim chegou sobre o meu povo Israel, e eu não passarei por ele novamente. E as canções do templo devem ser uivarias naquele dia, diz o Senhor Deus. Haverá muitos cadáveres em todos os lugares, eles serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que pisais os necessitados, que fazeis os pobres da terra fracassarem, dizendo: Quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o Shabat para que possamos preparar o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e falsificando as balanças de forma enganosa, para que possamos comprar os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias. Sim, e vendermos os restos do trigo. O Senhor jurou pela excelência de Jacó: certamente jamais me esquecerei de nenhuma de suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso? E não lamentará todo aquele que nela habita? E levantar-se-á toda ela com uma inundação, e será agitada e afogada como pela inundação do Egito. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e escurecerei a terra em plena luz do dia. E tornarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentações, e colocarei pano de saco sobre todos os lombos, e calvície sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como o luto por um filho único, e o seu fim como um dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eles vaguearão de um mar até o outro, e do norte até ao oriente. Eles correrão para lá e para cá para buscar a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Naquele dia, as belas virgens e os jovens desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: O teu Deus, ó Dan, vive. A conduta de Berseba vive. Até mesmo esses cairão e nunca mais se levantarão. Amós capítulo 9.
Eu vi o Senhor em pé sobre o altar, e ele disse: fere o captel para que os umbrais se estremeçam e corte-os no topo todos eles. Eu matarei até ao último deles a espada. Aquele que foge dos umbrais não fugirá, e o que escapar deles não se salvará. Ainda que eles cavem até ao inferno, a minha mão os apanhará. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer. E embora se escondam no topo do Monte Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E embora se ocultem dos meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem à serpente e ela os picará. E se eles forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali eu darei ordem à espada e ela os matará. Eu colocarei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. E o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá como uma inundação, e será afogada como a inundação do Egito. Ele é o que edifica suas câmaras no céu e fundou sua tropa na terra, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel, diz o Senhor? Não tirei eu Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi e fecharei as suas brechas e levantarei as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e todos os pagãos que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o ceifeiro, e o que pisa nas uvas ao que lança a semente. E os montes derramarão vinho doce, e todas as colinas derreterão. E eu farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, eles farão pomares e lhes comerão fruto. E eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amém? Então, lemos aí os últimos 4 capítulos do livro do profeta Amós, né? Queria destacar que no capítulo 7 é uma passagem maravilhosa, né? Porque Deus, ele escolheu um povo, e a este povo ele trouxe do Egito, né? Onde eles eram escravos, e os traz pelo deserto e vai ensinando e vai dando o direcionamento de como eles deveriam ser. Por quê? Porque a partir do povo que se chama pelo nome do Senhor, Israel, as outras nações conheceriam quem era o Senhor, né? Eles saberiam, porque ali havia uma sociedade muito bem organizada, com leis, né? Não que a lei em si, ela pudesse trazer, como não pode, a salvação, mas havia uma sociedade hebraica ali muito bem organizada de como deveriam se portar, como as pessoas deveriam se portar. Eu já falei sobre esse livro, existe um livro, né, que fala sobre toda a legislação, por que a legislação
que o Senhor deu, foi Ele quem deu, né? As leis foi o Senhor quem deu. Claro que o homem, ele deturpa, ele usa para o seu bel prazer, como hoje acontece. Existe uma lei que a finalidade da lei é o quê? Trazer a civilidade, né? Trazer aquilo que não é a barbárie, mas acontece que o homem deturpa para o seu bem próprio, enfim. E o Senhor deu esta lei, esse conjunto de regras, por quê? Porque ele via que a sociedade poderia se conduzir por aquilo, não a salvação. Estou dizendo a questão de estarmos na sociedade. E ele traz isso, e ele traz o seu povo, ele vai moldando o seu povo como ele deveria ser, ou seja, adorar somente o Senhor, né, as colheitas, né, o plantio, a colheita, ensinando ao povo tudo que ele deveria aprender para que ele se tornasse da onde sairia toda a prospecção do que Deus é para todo mundo. Então o Senhor, com certeza, aquela palavra que diz a quem muito é dado, muito é cobrado, realmente para Israel isso é fato, né? Então nós vemos aqui, o Senhor diz, olha, tirei vocês lá do Egito, trouxe, dei uma cidade, né? Tudo de vocês é próspero, isso nós vemos até hoje, tudo é próspero, né? Quando o Senhor está ali, é a prosperidade pura, sem sombra de dúvidas acerca disso. Então o Senhor fala, ó, te dei tudo, mas vocês não tem jeito, vocês não querem, vocês fazem tudo do modo de vocês. E aí o Senhor vem e traz para Amós, falando para eles, olha, o Senhor, ele tá formando ali gafanhotos, ele vai trazer toda essa destruição para o povo. E o outro sacerdote, né, o Amazias, então ele vai e fala para Jeroboão, olha, o Amós tá conspirando contra o Senhor, né? Então ele fala aqui no capítulo 7, verso 10. E ele fala, ó, ele tá conspirando, ele tá trazendo palavras horríveis para o Senhor, né, para a cidade de Israel, enfim, ele só tá trazendo más notícias, digamos assim, né? E aí Amós responde para ele, olha, ele diz, eu não era profeta, eu não sou nem filho de profeta, mas eu sou boiadeiro e eu sou cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo. E olha o carinho do Senhor no próprio capítulo 7, no início do capítulo 7. Então, o Senhor está mostrando para Amós tudo que ele vai fazer, aquilo tudo que ele está planejando para com Israel. E aí Amós se dirige ao Senhor e diz, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? O Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. E mais uma vez vem Amós e diz, Senhor, peço-te, né? Perdoa, cessa isso que o Senhor está fazendo. Quem levantará Jacó? Porque ele é muito pequeno. E o Senhor se arrependeu e disse, isso também não acontecerá. Então você vê o carinho com o Senhor, né? E aí o Senhor vem com o prumo nesse mesmo capítulo maravilhoso, capítulo 7, e ele diz, e o Senhor, e Amós diz, né? O Senhor me disse, Amós, o que vês? Acho lindo, né? Amós, o que vês? E ele diz, Senhor, eu vejo um prumo. E ele diz, olha, vou colocar esse prumo no meu povo, né? Então o Senhor diz que realmente ele estaria organizando todas as coisas, endireitando, enfim, fazendo tudo aquilo que ele teria que fazer para Israel, para que Israel de fato conseguisse fazer aquilo que era necessário como povo de Deus.
E o outro ponto que me chamou a atenção está no capítulo 8, no verso 11, quando o Senhor diz, olha, né, porque as palavras dos profetas sempre traziam incômodos às pessoas, né? Porque às vezes nós não queremos saber da verdade, né? Mas enfim, os profetas vinham e aquilo era um incômodo. Só que o Senhor diz uma coisa que é terrível depois que você presta atenção no que isso poderia significar nos dias de hoje, por exemplo. No capítulo 8, verso 11, ele diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. E ele fala: não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela é a verdade. Então, num mundo onde nós temos a verdade sendo subvertida, né? A verdade sendo invertida, né? Não se pode falar a verdade. O Senhor vem dizer, olha, haverá tempos em que as pessoas terão fome, sede de ouvir palavras do Senhor. A palavra, porque a palavra ela é verdadeira, ela é a verdade, ela é onde nós nos baseamos para que nós não fujamos da realidade. Quem é a nossa régua para que a gente saiba se uma coisa é real ou não? É o próprio Deus, é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, num mundo onde há uma supressão da verdade, nós precisamos recorrer à verdade genuína, que é o próprio Deus. Então, ele diz: haverá esse tempo, vai haver esses dias em que as pessoas terão fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Triste, mas sim, nós vivemos esse tempo em que a verdade ela é suprimida. E isso é um malefício para a humanidade, porque quando você não alimenta a verdade, você alimenta uma mentira, você tira da pessoa a completude que ela poderia obter, né? A pessoa ela fica incompleta porque ela não enfrenta a realidade. Ela não consegue enfrentar, então ela está incompleta. Ela engana-se a si mesma. E nós, muitas vezes, né? Não, esse assunto eu vou, para mais para frente, eu vou entrar nele, né? Assim que nós somos assim, né? Mas o Senhor está dizendo: olha, é na palavra que a gente encontra a realidade, a verdade. E nós temos uma passagem que fica lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, que diz assim, olha, que é agradável ao Senhor que nós intercedamos. Aí ele vem falando sobre intercessão por todos os homens, né? O capítulo inicia assim, e ele diz, olha, isso é bom, é aceitável aos olhos do Senhor nosso Deus. E ele diz no verso 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha aqui o Senhor pontuando isso, né? Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ok? A verdade é o Senhor Jesus. Ele traz a verdade, ele é a nossa régua. Ele é o exemplo, ele é o nosso mestre, né? Então é a ele que nós devemos imitar, digamos assim. Então, é maravilhosa a palavra, né? Eu amei esse capítulo 7 de Amós. Para mim falou muito ao meu coração dessa responsabilidade do cristão em não abrir mão da verdade, seja qual circunstância for. Porque a verdade, ela tanto liberta como ela completa as pessoas. Sem a verdade, nós somos incompletos, ok? Todo aquele que não está na verdade, ele é uma pessoa incompleta, tá bom? Então, vamos orar a esse Deus que é completo, é pleno e que tem toda a plenitude, toda a verdade, todo o amor para nos preencher, né?
nos completar. Tem até uma passagem que diz que o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Então não dá para ter menos que a eternidade no coração e acharmos que nós somos completos, porque a eternidade ela é plena, né? Ela é tudo, tá bom? Então vamos orar? Pai, muito obrigada por esse texto. Que palavra maravilhosa, que privilégio é estarmos aqui podendo ouvir a palavra do Senhor, para caminharmos para a verdade, para esse alvo. Muito obrigada, Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu nome, que nós possamos, Pai, independente de qualquer situação, defender a verdade que nos norteia, essa verdade que nós estamos todos os dias conhecendo mais e mais e mais. Então, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, que não haja em nós espírito de covardia, nem de retrocesso, mas de um passo para frente, passo de fé, uma fé baseada na verdade, e que nós possamos, Pai, como diz lá, que nós tenhamos os argumentos necessários para, se alguém vier perguntar a nós as razões pela nossa fé, que nós as tenhamos bem explicitamente, de forma, os argumentos explicáveis e entendíveis, Pai. Nos ajuda, amplia o nosso entendimento acerca disso, porque nós necessitamos do Senhor, carecemos da Tua sabedoria e clamamos que, eu creio, Pai, que quando nós clamamos a Ti, o Senhor nos responde coisas grandes e poderosas que nós nem sabemos. Então eu creio que esse é um andar progressivo para com o Senhor. Eu louvo, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui lendo a Sua palavra, interagindo com o Espírito Santo para que Ele possa nos orientar em todas as coisas, Pai. Nos orientar em todas as coisas. Muito obrigada por esta passagem, por este tempo de leitura, pela vida de cada um que está conosco, nos ajudando aí, né, nessa caminhada, nessa jornada de leitura. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela nossa vida, os livramentos que o Senhor tem dado, as curas que o Senhor tem realizado no nosso meio. Nós te louvamos pelas muitas misericórdias que o Senhor tem dispensado para nós. Gratidão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós nos vemos no próximo vídeo. Depois você leia lá Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, tá bom? Um texto que para nós é de grande importância guardar, eu acredito, tá bom? E aí nos vemos no próximo vídeo, então, com o livro de Obadias. Fique na paz. Deus abençoe.